Fala aí, meus caros, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Todo mundo hidratado? Todo mundo bem? Todo mundo pronto para mais uma série aqui da nossa resolução na prática da prova da FATEC? Eu espero que sim, eu estou pronto e vamos ver como a gente vai se desenvolver nessa série aqui. Tá bom? Para você que não conhece, a gente tem uma série aqui no canal, já dá para chamar de tradicional. Vamos para a nossa terceira playlist aqui, nessa terceira temporada, vamos chamar assim, dessa série, que é Resolvendo a Prova da FATEC na Prática. O que a gente faz nessa série? Basicamente, eu pego a prova da FATEC. Aqui, no caso, a gente vai fazer a prova da FATEC do primeiro semestre de 2024. Beleza? E eu resolvo ela aqui no vídeo com vocês. Então, eu nunca vi essa prova antes, nunca li nenhuma questão dessa prova. Eu ponho a questão aqui, resolvo com vocês, aí eu acerto ou erro, e aí eu vou desenvolvendo com vocês meu raciocínio, como eu penso a resolução de questões, como eu faço a resolução de questões, dou algumas dicas aqui, e a gente vai aprendendo juntos aqui como resolver a prova e como estudar através de questões, que é a forma que eu acredito que é a mais eficiente para você estudar, tá? Eu estudo através de questões. Maravilha? Nas duas últimas edições, a gente foi bem, a gente foi muito bem nas duas últimas edições. Na primeira vez que a gente fez a prova, a gente acertou 52, se eu não estou enganado, 52 de 54. E na última edição aqui, do segundo semestre de 2023, desculpa, a gente acertou, cadê? 45. Então a gente diminuiu, né? Saiu de 52 para 45. Vamos tentar voltar para casa dos 50 nessa prova. Vamos ver como é que estava essa prova de dificuldade aqui no decorrer das questões. E aí, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E vamos começar então nossa série aqui do começo, que é maximizando a tela, pegando a canetinha azul. Nossa, tá tudo trocado aqui. Trocaram minhas cores. Mas beleza. E aí sim, resolvendo a questão. Deixa eu ver se tá na cor certa aqui. Olha, bagunçaram todas as minhas cores. Olha só, atualizou o Miro, bagunçou minhas cores. Mas tudo bem, a gente volta com elas aqui. Pronto. Beleza. Vamos começar do começo, que é lendo a questão que diz: se a realidade virtual é entendida como a capacidade de criar ambientes que não existem na natureza, então ela foi uma criação do Paleolítico. Um exemplo são as pinturas rupestres. Entretanto, por volta de 3500 a.C., surgiu uma forma mais poderosa de realidade virtual, a escrita, que transformava o registro oral em algo concreto capaz de durar para sempre. Interessante, né? Ele propõe uma interpretação diferente para o que a gente chama de realidade virtual. A gente pensa em realidade virtual, já pensa no óculos e tal. Aqui ele está trazendo que, cara, se a definição de realidade virtual é a capacidade de criar ambientes que não existem na natureza, beleza. Então a gente começou isso lá na era paleolítica, na era da Idade da Pedra, nas pinturas rupestres ali, que eles desenhavam. E depois, em 3500 a.C., surgiu a escrita, que é outra forma de criar realidades que não existem, né? Criar ambientes que não existem na natureza. E aí esses ambientes existem ali nas páginas, na nossa cabeça, então é uma interpretação diferente. Interessante isso. E a primeira coisa que a gente já nota de diferença, na prova anterior que a gente fez, no segundo semestre de 2022, a prova tinha meio que um tema, né? Tinha meio que uma direção, uma linha mestra, que ele deixava claro no começo, que era a parte de alimentação. Aqui ele falou de realidade virtual, só que ele não falou que essa é a linha mestra da prova. Não falou que esse é o caminho que a prova vai seguir. Então a gente já percebe esse começo diferente, né? A prova anterior tinha um textinho antes da primeira questão falando disso. Mas beleza, deixa eu inclusive ver se eu deixei passar aqui na prova. Não, não. Ele só dá uma explicação geral aqui e ele não tem o textinho, ele já vai para a prova. Então não, eu não deixei passar. De fato não tem o textinho explicando qual é o tema da prova. Mas vamos então para as alternativas aqui, né? Que diz para a pergunta primeiro. Ao considerar a frase destacada em negrito no texto, é correto afirmar que o conectivo lógico utilizado. Tá, vamos ver. Conectivo lógico. Então vamos lá. Se a realidade virtual é entendida como a capacidade de criar ambientes que não existem na natureza, então, aqui é o conectivo lógico, né? Cadê minha caneta? C. Ué, não tá funcionando, não. Tá escrito aqui, ó. O então. Então, estamos na luta aqui, senhores. A primeira questão já veio com dificuldades. Então, é o conectivo lógico aqui. Se isso, então aquilo. Conectivo lógico, como eu estou interpretando. É correto afirmar que o conectivo lógico apresenta uma oposição entre ideias, uma oposição de ideias entre duas proposições, e representa a operação de negação. Não é isso. Essa caneta está muito. O traço está muito grande. Quero um traço menorzinho. Esse assim fica melhor. É operação de negação. Não, não é por conta. Não apresenta a operação de negação. Ele está falando aqui, ó.
se a realidade virtual é isso, então não é negação. Não é essa. Soma entre as ideias apresentadas por duas preposições e representa a operação de conjunção. Não tem duas preposições. Não. As ideias apresentadas por duas proposições, né? Realidade virtual, entendida como a capacidade de criar ambientes que não existem, ela foi criada no período paleolítico. Então, junta essas duas proposições, soma. Tá. Une proposições, eu sinto que proposições são frases, afirmações, cujas ideias nunca poderiam ocorrer simultaneamente. Representa a operação de disjunção. Disjunção. Nunca poderiam ocorrer simultaneamente. Cara, sim, pode ocorrer simultaneamente as duas ideias. Esse nunca poderiam ocorrer simultaneamente me pegou aqui, me parece que não é essa. Porque pode existir em paralelo a ideia da realidade virtual, com uma capacidade de criar novos ambientes, e a conclusão de que ela foi criada no período paleolítico. Me parece que essa aqui está errada. Subordina a ocorrência da segunda proposição à concretização da primeira proposição e apresenta a operação condicional. Ó, esse condicional faz sentido, porque ele está falando se, condição. Então, se você fizer isso, eu faço aquilo, condição. Beleza. Então, se a realidade virtual é entendida como a capacidade, então ela foi uma criação do período paleolítico. Subordina a ocorrência da segunda proposição à concretização da primeira. Tá. Tá, eu gostei dessa. Essa aqui tá parecendo fazer sentido. Principalmente por conta dessa lógica, né? Que se tem um condicional de fato e é uma proposição representa a operação condicional. Subordina a segunda. Subordina seria subordinado. Então é como se a segunda proposição fosse dependente da primeira. E faz sentido, né? A segunda parte, que ela foi uma criação do período paleolítico, só faz sentido se a gente entender a realidade virtual como a capacidade de criar ambientes. Isso faz sentido. Estabelece a equivalência entre as ideias presentes em ambas proposições e a representa a operação bicondicional. Não é bicondicional. Ela não, tipo, bicondicional que eu entendo seria a lógica se aplica para os dois lados. Então não. Então não. Porque ela só se aplica de um lado, né? Se a realidade virtual é tal coisa, então a segunda coisa. Não tem a segunda coisa, então a primeira. Não, a primeira, então a segunda. E é só essa direção, não é bicondicional. Então esse bicondicional também elimino. Beleza. Soma das ideias apresentadas por Deus representa a operação de conjunção. Não sei se soma, porque aqui me parece que de fato o que cabe mais é uma condicional, operação condicional, porque a segunda só acontece por conta da condição que a primeira estabelece. Então, ó, se isso, então aquilo. Então, por isso eu vou de alternativa D, de dando tudo certo, a gente começa com o pé direito já acertando a questão, tá bom? Mas vamos ver se de fato a gente começa, tá? Para quem não está acostumado, eu não fiz a questão, então não sei se a alternativa D é correta. E aí eu vou abrindo aqui o gabarito aos poucos no decorrer dos vídeos até a gente finalizar. Ai meu Deus, que medo! D, raciocínio lógico. Acertamos essa primeira questão. E de fato, dá pra gente matar por raciocínio lógico, tá? Eu tava até em dúvida de qual matéria é essa questão. Muito grande esse verde. Quero um verde menorzinho. Se eu for fazer um certo, isso vai ser um. Vai ser, deixar bem pequeno. Mas não, assim tá ótimo. Maravilha. Então, acertamos nossa primeira questão, e de fato é uma questão de raciocínio lógico aqui, mas esse tipo de operação que ele fala, operação de conjunção, operação de disjunção, operação bicondicional, são conceitos que eu não estou habituado, tá? Como vocês devem ter percebido. Tanto que eu me embananei, às vezes eu sinto para explicar. Só que, pela lógica das palavras aqui, isso aqui de condicional bateu com a ideia de condição aqui, eu consegui resolver. E então é uma questão que, apesar de ser raciocínio lógico, se você tiver interpretação, você consegue resolver. O que adianta, o que ajuda se você souber essas coisas? Você ganha tempo, tá bom? E como é uma questão que eu acertei, mas não estou 100% seguro do conteúdo, a gente vai fazer nosso famoso resolução comentada, FATEC objetivo. E quando eu erro uma questão aqui, ou fico em dúvida na questão, eu sempre recomendo que a gente venha aqui no site do objetivo. Eles não fizeram a resolução. Só dos gabaritos. Não tem a resolução do objetivo ainda. Que coisa, a gente usa bastante aqui na prova. 2023, 2022 não teve, 2020
2023, 2024 ainda não tem a resolução, não tem problema, a gente começa sem ela, mas o que eu sempre recomendo é, então a gente vai procurar a resolução comentada da prova FATEC, nem precisa ser objetivo, né, já que eles nos abandonaram, e resolução comentada da prova FATEC 2024. E aí a gente pode pegar a resolução comentada de um professor, tipo esse professor aqui, que é um professor de fato de alguma matéria, e ver a explicação dele. Porque quando você vai para a explicação de um professor, é diferente da minha resolução, que eu vou falar para vocês estratégia de resolução. Ele vai mostrar para vocês de fato como vocês conseguem absorver o conteúdo, vai explicar o conteúdo, ou se aquele professor não falar, a gente pode falar de pesquisar isso no YouTube, né? Então, esse tipo de operação lógica, questões de lógica, operação, negação. Vamos procurar no YouTube pra gente ver. Porque eu gosto de mostrar na prática o que a gente faz. Operação lógica, questão, raciocínio lógico. Não é operação lógica, senhores, é operação de negação, são raciocínio, tabela de negação, raciocínio lógico. Você vê que você acha as coisas? E aí aqui provavelmente vai ter equivalência de negação e proposição composta, uma explicação de um professor falando como você consegue estudar esse conteúdo explicando o conteúdo, tá bom? Então é o tipo de conteúdo que você consegue ir atrás e se aprofundar um pouco, tá? Mas tem vídeo meu aqui explicando que nem sempre você precisa ir muito a fundo nos conteúdos, tá? Esse conteúdo aqui mesmo é um conteúdo que é a primeira vez que eu vejo uma questão nesse sentido aqui na FATEC. Então, talvez você não precise aprofundar muito, é claro que é bom dar uma estudada no conteúdo, mas não precisa aprofundar super no conteúdo. Beleza? Me estendi um pouco nesse primeiro vídeo, mas começamos bem nossa saga aqui da resolução na prática, acertamos nossa primeira questão e vamos seguindo assim, tentando manter nossa meta de ficar nos 50 acertos nessa prova do segundo semestre, do primeiro semestre de 2024. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Feliz ano novo para quem ainda não tinha visto nenhum vídeo meu, tá vendo no começo do ano. Forte abraço, se cuidem e tchau, tchau.